Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Hoje o nosso encontro é referente ao documento orientador, indicadores de padrões de avaliação PSS para 2017-18. Esse documento ele foi publicado no final de junho pelo Ministério da Saúde para orientar as ações após o momento de adesão. Então, como referência, a gente tem também os documentos que foram disponibilizados logo após a portaria, que é a nota técnica número 69, o próprio manual de adesão e a portaria interministerial 1055, publicada em 25 de abril deste ano, em 2017. Essa portaria que determinou as regras e os critérios para adesão no ciclo 2017-2018 do Programa Saúde na Escola. A gente destaca aqui que é para analisar todas as equipes dos municípios, anunciando que 96% dos municípios matogrossenses se sensibilizaram e aderiram ao programa. Mais do que isso, o que eu destaco aqui é que assumiram um compromisso público em favor da qualidade da saúde e da educação, em favor da infância, adolescência e juventude matogrossense. Esses 96%, são 136 municípios que aderiram ao programa. Esse universo de quase 358 mil alunos pactuados. 630 equipes vinculadas. Dessas 324 dessas escolas, são 1.273 escolas que foram pactuadas. Tem 35 mil alunos praticamente de creche. Aqui, em 2017, nós temos 1.273 escolas, e dessas 888, elas são escolas prioritárias, entre elas a própria creche, escolas rurais, né, escolas do campo, aquelas que têm alunos em medida socioeducativa, e outras que têm pelo menos 50% desses alunos, né, pertencentes a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, né, do PBF. É importante destacar aqui que essas 888 escolas, elas tratam principalmente dessa fase crucial, delicada, que é do desenvolvimento infantil. E destaca aqui a vulnerabilidade social, às vezes determina a qualidade da formação da educação. Se pensar em evasão escolar, inclusive. O programa Saúde na Escola, ela visa contribuir no fortalecimento de ações que integram saúde e educação para o enfrentamento dessas vulnerabilidades. E o objetivo principal do programa é garantir esse desenvolvimento também dos direitos, garantia de direitos da saúde e da própria educação, promovendo a cidadania dos cidadãos matogrossenses. O PSE ele busca ampliar as ações de saúde para estudantes da rede pública, da educação básica, e apoiar a ativa dos profissionais de saúde e educação de forma permanente e continuada. Essa responsabilidade pela formação dos profissionais de saúde e educação, ela é compartilhada entre os entes federativos. Tem responsabilidade o governo federal, o governo do estado e também o município com relação a essa formação. O programa ele foi instituído pelo decreto presidencial número 6286, de 5 de dezembro de 2007, e a partir daí elas vêm anualmente publicando portarias de adesão. Né? Inicialmente ela dizia mais respeito daquelas escolas que tinham uma dificuldade de desenvolvimento do índice de desenvolvimento da educação básica no IDEB, notas baixas no IDEB, e então se pensou numa política em que pudesse privilegiar a articulação, fomentar a articulação permanente entre as duas políticas mais importantes de direito, que é a de educação e de saúde. Então elas se unem para lançar esse programa, um programa federal, né,
Antes, eu já encontrei alguns colegas falando que o município às vezes adere a um programa sem condições, né, sem verificar a capacidade operativa, que às vezes pensa num incentivo, num recurso, e não pensa na dificuldade que é desenvolver as ações. Quero aqui salientar que duas coisas. Um, que as ações previstas no programa Saúde na Escola, elas já são da rotina do município, tanto na educação básica quanto na atenção primária, na atenção básica. E lembrar que criança, adolescente, jovem, ele tem um princípio de prioridade absoluta, né, em respeito à condição peculiar de desenvolvimento dela. Estão em condição de desenvolvimento, e isso precisa ser considerado e protegido. Na Constituição Federal, no artigo 227, é colocado isso, mas vamos dar um destaque maior também, porque a Lei 8069, que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, também frisa com maior destaque que é dever da família, né, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, como está descrito aqui. Entre elas está a saúde e a educação, que são primordiais. Então, o que a gente coloca aqui como uma responsabilidade social de todos, independente se é servidor da saúde, da educação, a comunidade mesmo ela tem uma responsabilidade com o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. Então, essa política, ela visa uma articulação intersetorial permanente entre saúde e educação. Esse incentivo que vem do governo federal em termos de um recurso a mais para desenvolvimento das ações, ela é justamente para promover essa articulação intersetorial. Ela não vem para resolver todos os problemas, né, no mesmo território. Ela, mais que você ofertar serviços no mesmo território, a propiciar a sustentabilidade das ações a partir de uma conformação de redes de corresponsabilidade. Vocês têm que levar aqui em consideração que existe a responsabilidade da saúde e da educação com relação ao tema, mas que existem vários outros programas e projetos locais, inclusive, que colaboram para a formação integral dos adolescentes, das crianças, sob nossa responsabilidade. Digo aqui da formação integral, porque essa é a finalidade do programa. Em seu artigo 1º, no decreto presidencial, ele já coloca uma finalidade, né, a formação integral. Ou seja, a gente vai oferecer uma qualidade da saúde para essas crianças, adolescentes e jovens, só que o objetivo principal é uma formação, uma atenção integral a ela, além da saúde, que ela consiga se desenvolver de forma adequada ao seu desenvolvimento na educação. Agora, mais especificamente, com relação ao documento orientador, que é o documento que foi publicado no fim de junho, e ele diz respeito já das ações sendo desenvolvidas e como será o registro delas. E como é que o governo federal vai monitorar essas ações. A primeira parte desse documento, que já foi disponibilizado para vocês, ele trata mais das diferenças entre as duas portarias, entre a antiga e a nova agora, que é a 1055. Na segunda parte do documento, ele trata mais sobre o desenvolvimento, o registro dessas ações e como vai ser o monitoramento. Eles estabeleceram para acompanhamento pela gestão federal. Esse acompanhamento, monitoramento das ações que visam identificar como é que foi a cobertura do programa, a cobertura total e especificadas, informadas através, eles vão buscar os relatórios a partir do sistema da atenção básica, o CISAB, e quem é responsável, quem vai fazer esse monitoramento é a gestão federal. Nós, do Estado, não temos acesso aos relatórios das ações. A gente está aqui para apoiá-los nesse sentido, e quem quiser que
as coisas aconteçam dentro do prazo, é importante estar verificando se elas estão sendo registradas de forma correta. Tá? Lembrando que as ações do PSE, elas não devem interferir na rotina da escola. Então, as ações, os temas, eles devem ser inseridos no projeto político-pedagógico. As escolas, elas têm autonomia para desenvolver as suas ações, pensando no seu projeto, e que a saúde precisa estar mais próxima dessas equipes para poder inserir sistemas tão importantes e que são muitas vezes determinantes na qualidade da educação dessas pessoas. O PSE ele tem um objetivo de melhorar a saúde dos educandos de um modo geral e essa intermitência na frequência dos problemas de saúde, mas um problema muito importante é com relação à evasão escolar. A saúde, a condição de saúde, ela interfere na qualidade da educação, interfere inclusive na permanência das crianças e jovens e adolescentes na escola. Certo? Essa nova portaria 1055, ela provocou uma reestruturação positiva no nosso entendimento, no desenvolvimento dos municípios brasileiros, né? E a visão dela era de simplificar e fortalecer o programa de saúde na escola, evitando a burocratização, tentando deixá-la mais simples e mais efetiva. Também buscou priorizar o planejamento local, né, a partir do reconhecimento do território, e que as equipes locais elas podem desenvolver um olhar crítico e analítico sobre a necessidade local e definir aquelas ações que são importantes e prioritárias para ser desenvolvidas no seu local, né, a partir de um diagnóstico e levantamento dessas informações. Só que essas informações elas precisam de dados, né, e a gente orienta aqui que não são dados apenas de saúde, mas os dados da própria educação. Né? A gente citou a evasão escolar, mas a violência, o motivo de baixa frequência, essa escola é prioritária na adesão, como a gente disse, das creches, né? Ela está no desenvolvimento primeiro, é a fase de milenização, que é aquela fase de formação do sistema nervoso, ela encerra. A gente tem que ter esse acompanhamento da fase inicial, depois da amamentação até os 2 anos, o início de uma alimentação mais saudável, e então, com as creches, é importante esse tema da alimentação. Uma modificação importante que aconteceu com relação à nova portaria é que ela aboliu as anotações nos registros no CIMEC, concentrando agora todos os registros no sistema de atenção básica, que é o SISAB. O objetivo é simplificar o próprio processo desses registros, né? Embora alguns colegas achem que está sobrecarregando as equipes de saúde, mas no final das contas a gente vai ter um melhor controle desses registros, né? Então garantir que elas fiquem na base de dados, né, do Sistema Nacional para o monitoramento da atenção básica. Além disso, é uma própria preparação para o prontuário eletrônico, né, do cidadão que está em fase de implantação. Certo? E é importante que esses registros do sistema de atenção básica que ele permite a vinculação de profissionais do próprio, como tem o Cartão Nacional de Saúde, você pode vincular os atendimentos, acompanhamento do escolar. Né? Por isso, falando aqui do Cartão Nacional de Saúde, que a gente tem incentivado que aquelas crianças, adolescentes e jovens que não tenham ainda o seu Cartão Nacional de Saúde, né, o cartão SUS, que se promova no município esses novos registros para que todos tenham, porque é um direito do cidadão ter esse cartão e ele facilita depois o acompanhamento. A gente coloca aqui, e no documento orientador ele frisa que a maioria das ações
elas devem ser registradas em atendimento e grupo de avaliação ou procedimento coletivo. A gente vai ver aqui mais para frente que todas as ações do Programa Saúde na Escola devem ser registradas na ficha de atividade coletiva. Com relação ao ciclo do PSE, ele virou, antes era anual, agora é bienal, por isso o ciclo 2017-2018 tem 2 anos de vigência. E o final de cada ano terá um balanço das ações e uma abertura de uma fase de ajuste sobre o programa. Como foi dito, a portaria ela foi lançada em abril, dia 25 de abril de 2017, mas as ações valendo para este ano, elas são consideradas desde janeiro, de janeiro até novembro. Assim, no próximo ano, de janeiro também até novembro, as ações devem ser executadas. Inclusive, se o município aderiu à Semana de Saúde na Escola, em que ela não é obrigatória a adesão ao programa, né, ao Programa de Saúde na Escola, o movimento, a mobilização de saúde, a Semana de Saúde na Escola, ela pode também estar contabilizada como uma ação realizada pelo município e fica como cumprimento também das metas pactuadas. Certo? Então é de janeiro até dezembro, né, todas as informações lançadas no SUS a partir dessa data, elas serão monitoradas e elas serão contabilizadas, como foi dito. O grupo de trabalho intersetorial municipal, ela tem esse grupo que tem representantes tanto da educação quanto da saúde, tem como objetivo promover essa articulação e monitorar que as ações do município sejam realizadas de forma harmônica, né, bem planejada, que não fique apenas a saúde ou apenas só a educação como condutor dessas ações. Importante aqui, as metas para as ações deverão ser definidas no local. Mas vamos definir aqui as regras de 100% de cobertura nas escolas. A gente vai ver no indicador aqui que as 12 ações definidas e pactuadas, as 12 ações essenciais, elas precisam acontecer no município, 100%. E todas as escolas deverão ser contempladas. A gente vai ver isso com mais detalhamento à frente. Mas é importante aqui destacar que em relação à meta dos estudantes pactuados, uma dúvida frequente que enviam ao nosso e-mail, a gente tem respondido, é com relação a se faltar o estudante não veio e a ação foi realizada, ou se o adolescente, ou o jovem, o estudante não tem o cartão nacional de saúde, né, como é que fica prejudicado esse registro, se ele participa ou não. A recomendação do documento é que se almeje alcançar os 100% dos estudantes. Só que a gente sabe que não é possível. Isso não vai ser contado como crucial em termos do monitoramento. É preferível que se atinja o máximo de alunos possível, mas não conseguindo, as ações acontecem e são registradas dessa maneira mesmo. Na fase de ajustes, essa que vai acontecer em dezembro, vai ser possível incluir escolas, né? Vai ser possível substituir escolas, mas se o valor vai ser recalculado, como a adesão é por escola, tem escola que tem mais alunos, tem escolas que tem menos alunos. Então, a regra vai ser a mesma que a gente colocou, como seria feito o cálculo para o incentivo. A gente vai ver aqui que foi feito um regramento na nota técnica número 69 sobre aquelas ações que precisam, como elas são obrigatórias, as 12 ações do município, e a gente viu em um outro momento que a ação de combate ao mosquito Aedes aegypti ela é obrigatória em todas as escolas. A gente vai verificar que o cumprimento dos regramentos, 4 regramentos, ele vai interferir, inclusive, nessa fase de ajustes. Então, assim, vai poder acrescentar escolas ou substituir, mas, em hipótese alguma, vai poder ser retirada uma escola sem a devida substituição por outra.
E essa fase de ajuste não vai ser obrigatório, apenas o município que tiver interesse de realizar esse ajuste, certo? Então, se o município não desejar fazer nenhum ajuste, cessar o sistema. Esse momento também vai ser uma oportunidade para inserir novas equipes, aquelas que também não tinha um número o identificador, né, nacional de equipes, o INE, aquelas equipes que já tiverem, nesse momento vai poder ser vinculada a alguma escola. Exemplo interessante que assim, que com o apoio do grupo de trabalho intersetorial municipal, a ação que é obrigatória em todas as escolas, que é o de combate ao Aedes, ela acontece, né? Vai acontecer, foi planejado para acontecer na escola. Só que aí o que mais ela precisa ser desenvolvido? Como a gente colocou, do planejamento local, quem define o grupo de trabalho, junto com as escolas e as unidades de saúde, a partir da necessidade local. Verificar, e aqui nesse exemplo que foi dado, foi acrescentado outros temas previstos, temas essenciais, como direito sexual e reprodutivo, prevenção e STIs, prevenção ao uso de álcool, né, tabaco e outras drogas, promoção da cultura de paz, e cidadania e direitos humanos. Né? É importante destacar aqui que essas ações, a gente vai ver ali no regramento quais são obrigatórias. Além das 12, quantas precisam ser executadas para cada escola. Como eu disse, a portaria 798, que é a Semana Saúde na Escola, ela prevê, né, não prevê um incentivo, né, financeiro, mas as ações são contabilizadas para o cumprimento de metas. Né? Ela é condicionada ao registro dela no sistema da atenção básica. Né? O monitoramento ele prevê 4 regras que já foram apresentadas na nota técnica número 69. Quais são elas? Né? Aqui está colocado com relação ao monitoramento, que tem que ser o registro único no sistema, né, no CISAB, e que as ações todas devem ser registradas na ficha de atividade coletiva. Aqui tem um link para quem quiser acessar e verificar qual que é essa ficha. Né? Todas elas devem ser informadas na ficha de atividade coletiva. A inserção desses dados ele deve ser realizado por um profissional de saúde. Antes tinha o CIMEC, então tinha o profissional de educação que também fazia o registro das ações. Agora, no entanto, é só o profissional de saúde, né, com acesso ao sistema, que faz esse registro. Mas o Ministério da Saúde já informou, inclusive no documento, que está em estudo, né, a inclusão da produção do profissional da educação. Enquanto isso não é regulamentado, a gente tem apenas o profissional de saúde com essa responsabilidade de registro das ações no sistema de atenção básica. Lembrando que as anotações nessa ficha de atividade coletiva, que a gente vai ver aqui no final da apresentação, também tem ela, que é a imagem dela, ela passa por 3 estágios de validação. Então, recomendo a leitura da nota técnica, que tem na página do PSE, no portal W, né? São 3 estágios. A primeira delas tem a ver com a duplicidade da ficha. Se existir uma ficha já com essa mesma característica e ela foi registrada novamente, então ela é identificada como duplicada e ela não é contabilizada. A outra questão tem a ver com a própria data, que ele não aceita registro de ações com mais de 1 ano atrás. Né? Com relação à própria data também, assim, não pode ser para data futura. As ações têm sempre já terem sido ocorridas. Se você lançar uma data futura, ele também não é contabilizada. E a terceira fase é mais com relação à verificação, validação dos registros de identificação do estabelecimento, CNES, do INE, certo? Importante aqui frisar que utilizar apenas uma ficha
para cada ação realizada. Às vezes a gente tem uma ação, uma atividade em que são abordados um tema, 2, às vezes 3 temas, só que o registro delas não pode ser feito numa mesma ficha. Para cada tema, você usa, né, para cada ação, uma ficha específica. Né? São todas fichas de atividade coletiva, só que cada uma é para cada ação. No monitoramento, fala da nota técnica, né, com relação à quantidade, que eu disse, então, assim, pode haver diferença daquela quantidade que foi enviada com a que foi validada. E nós não temos no Estado como acompanhar, a gente não tem acesso, mas vocês no município têm acesso à verificação. Então, pode ir lá, você tem um relatório local diferente, divergente do que está na base de dados do Ministério da Saúde. Isso tem a ver com essa validação que é feita para cada registro nas fichas. A gente reforça aqui com relação ao cartão do SUS, né, o CNS, que é a possibilidade de vinculação que é feita no sistema. Tanto o usuário quanto o profissional, é importante que tenha o cartão de saúde, o cartão do SUS, porque a gente pode vincular, né, o sistema ele vincula essas ações, esses procedimentos realizados, e isso facilita um acompanhamento da saúde. Lembrar aqui que o Cartão Nacional de Saúde ele é um direito. Né? A gente coloca a recomendação do registro na ficha de atividade coletiva nas atividades onde o documento, né, do cartão do SUS é obrigatório, só que o cartão SUS não é obrigatório e ele não pode ser impeditivo de que a ação ou a participação do aluno na atividade. Ele só não vai ser contabilizado em alguns momentos nessas duas que é obrigatório, esse não vai ser contabilizado. Mas existem outras ações que é prevista a possibilidade de registro de atividade, como mobilização social, né, e educação em saúde. Por isso que a gente recomenda que educandos e profissionais possuam o cartão do SUS. Certo? Preenchimento das fichas, preferencialmente em atendimento em grupo e avaliação procedimento coletivo. Eu estava falando que ele é obrigatório, né? Mas é permitido também o registro em duas outras atividades, que é essa de educação em saúde e mobilização social, da qual é dispensada o registro do Cartão Nacional de Saúde. Aqui como está destacado, o preenchimento das fichas, educação em saúde e mobilização social, vocês vão conseguir verificar, visualizar melhor na ficha de atividade coletiva, né? E nessas outras duas atividades aqui não é necessário, né, não é exigido a obrigatoriedade do Cartão Nacional de Saúde. E aí você faz um total, né, contabilizado dos participantes e faz o registro dele, número de participantes. Então, essas atividades de natureza de ação, como falo, com palestra, debate, fim comentado, aqui tem umas sugestões de atividades como tem, né, feira temática, em que é inclusive até difícil de conseguir um registro de todos eles para poder lançar na ficha de atividade coletiva, naquelas duas atividades. Então você lança em educação e saúde ou mobilização social e quantifica o número de participantes. Com relação aos registros, né, na ficha de atividade coletiva do Cartão Nacional de Saúde, ela é trabalhosa, a gente reconhece isso, mas existe uma função que é copiar a ficha de atividade coletiva. Que uma escola, a primeira vez que fez o registro dessa numeração dos cartões, depois você pode pegar essa mesma ficha, baixa essa, né, você copia e só altera os registros das informações na primeira página da ficha de atividade. Né? Ela pode, dessa forma, agilizar, né, os lançamentos, certo? Até assim, vamos supor, como foi feito ali
colocado que cada um numa ficha, se tinham ações, na mesma atividade, foi trabalhado 2 temas, 3 temas. Ele dá o exemplo aqui, essa promoção de cultura de paz e direitos humanos com alguma outra, combate ao mosquito, a Aedes. Você vai fazer o registro em 2 fichas de atividade coletiva, sendo que você pode, se for registrado, né, o CNS, você pode utilizar desse recurso de copiar a ficha de atividade para agilizar a ação. O monitoramento, ele utilizará os dados registrados no sistema de atenção básica, de janeiro até a competência de novembro. E aqui destaca novamente, não haverá o percentual mínimo de estudantes contemplados pela ação por escola. Ou seja, se almeja alcançar o máximo de alunos, o máximo de estudantes. Só que isso não vai ser cobrado, né, monitorado com relação a isso. A cobertura total e específica do que trata o documento diz respeito à execução das ações. Cada escola pactuada, então, ela deverá estar coberta pelas ações. Ela não pode ficar. Se o município pactuou 10 escolas, ele tem que desenvolver as ações nas 10 escolas. E as metas que foram definidas, de qual ação em qual escola deve ser definida, ela é uma meta local. O grupo de trabalho intersetorial municipal, junto com os educadores da saúde, que vão definir quais ações devem ser executadas nesta escola e na outra escola. As regras que foram já antecipadas lá na nota técnica número 69, foi criado 4 regras. Que é o município que não registrar nenhuma ação do PSE. Ou o município que registrar apenas um tipo de ação, mesmo que essa ação tenha grande cobertura. Permanece aderido ao ciclo, mas não faz jus ao incentivo financeiro do ano seguinte. Ou seja, em dezembro, quando verificar lá que não foi realizada a ação, permanece aderido, mas não vai fazer jus ao incentivo do ano seguinte. Certo? Então é importante que todas as escolas aconteçam ação, e aqui está colocando que não pode ser apenas uma ação. Ou seja, tem que ter uma variedade. Se já é obrigação para todas as escolas, aqui o regramento 3, que todas as escolas precisam fazer o enfrentamento, o combate ao mosquito Aedes aegypti, então aqui já tem uma ação em cada escola. Precisaria, no mínimo, de mais uma ação definida e que no município tenha um conjunto das 12 obrigatórias. Então, o município que registrar uma ou mais ações apenas em uma escola, tendo pactuado o número superior, permanecerá aderido ao ciclo também, mas não fará jus. São esses 4 regramentos em que depois a gestão federal vai fazer o monitoramento a partir dos indicadores que são identificados aqui. Ele criou 3 indicadores para qualificar a gestão nacional e o acompanhamento das ações, para verificar se estão sendo, havendo o desenvolvimento correto. Para isso, lembrar, né, desses 3 indicadores aqui. Primeiro, quantidade de tipo de ação realizada. Outra, cobertura das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti nas escolas pactuadas. E a cobertura do PSE nas escolas pactuadas. Eu vou ler aqui com vocês sobre o indicador. Eu já coloquei aqui mais fácil aqui a meta, fica mais fácil traduzindo o que quer dizer essa quantidade de tipo de ações. A unidade de medida é um número inteiro. O objetivo é medir a variedade de ações realizadas por escola. Ou seja, uma escola não pode ter apenas uma ação. Lembra do regulamento? Não pode ter apenas uma ação. Ela precisa variar as ações. Então, pelo menos 2 ações por escola. Uma delas a obrigatória, que é a de combate ao mosquito Aedes aegypti. O cálculo do indicador é a quantidade de tipo de ação realizada. Ou seja, se não foi realizada, ou seja, é igual a 0, aplique-se a regra 1, que é não foi realizada nenhuma ação. Não pode. Não pode nenhuma escola ficar fora
né, sem ser contemplada. Se ela foi pactuada, ela tem que ser contemplada. Resultado igual a 1, ou seja, o município identificou que é obrigatório o combate à Aedes aegypti e realiza a ação. Só que não pode ficar só com esta ação, ela tem que ter pelo menos, tem que ter uma variedade, pelo menos mais uma, para que ela tenha um resultado com a meta maior do que 1. Então aqui, se deu 0, aplique-se a regra 1. Né? Se o resultado for igual a 1, aplique-se a regra 2, ou seja, não houve variação de atividade. E se for maior, está tudo ok. Se deu mais do que 1, vai estar correto. Lembrando que nós do Estado não temos o acesso aos registros dessas ações, nós não podemos fazer o monitoramento. O monitoramento é federal. A gente pede que as equipes no município vão monitorando se as ações foram realizadas. E nisso a gente solicita, inclusive, que façam um registro dessas ações. É importante divulgá-las, se for possível, compartilhar com a gente no e-mail do pse@ses.mt.gov.br, que a gente pode dar publicidade nessas ações. O segundo indicador, a meta, é 100%. É a cobertura das ações do combate ao mosquito Aedes aegypti nas escolas. Como foi dito, a unidade é percentual, certo? O objetivo é o quê? Medir a cobertura das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no total das escolas pactuadas. Né? A gente não precisa ficar aqui pensando, o cálculo desse indicador, que é o número de escolas pactuadas com registro da ação, né? Dividido pelo número de escolas pactuadas vezes 100. Né? O que a gente precisa saber é que todas as escolas precisam realizar a ação combate ao mosquito Aedes aegypti. Se uma escola ficou de fora, esse número vai dar menor do que 100. Um exemplo, se o município pactuou em 9 escolas, desenvolveu a ação do combate ao mosquito Aedes aegypti. Então vai verificar lá 9, dividido por 10, que é o total que foi pactuado, vai dar 90%, vai dar 0,9. Então não vai ter cumprido com a meta. Certo? Aqui é simples, não precisa ficar preocupando com o cálculo aqui. Então, se o percentual for menor do que o 100%, aplica-se a regra, que é a obrigatoriedade da ação do combate ao mosquito Aedes aegypti. O terceiro indicador, a meta também é 100%, diz respeito à cobertura do PSE nas escolas pactuadas. Ou seja, as ações, as 12 ações são obrigatórias em todo o município, certo? Obrigatória no município. Então, medir a cobertura do PSE no total de escolas pactuadas. Número de escolas com registro de ações, o número de escolas pactuadas tem que dar 100%. Ou seja, se o valor for igual a 0, regra 1, não foi realizada nenhuma ação. Resultado menor do que 100, aplique-se a regra 4. Resumindo, com relação a esses 3 indicadores, é bem simples. Todas as escolas pactuadas precisam ser realizadas ações nela. Certo? Todas as escolas. O que é obrigatório? O combate ao mosquito Aedes aegypti. Precisa ter variação, ou seja, pelo menos mais uma ação. E no total, no município, tem que dar ações realizadas. Correto? A criação dessa portaria, a gente fez do documento de forma invertida, né? Com relação, o inicial dele é com relação a da publicação da portaria, que ela foi criada para o quê? Para desburocratizar os repasses, qualificar os registros, por isso que foi escolhido apenas um sistema de informação, né? Ampliar o número de educandos e a valorização do planejamento e gestão local. A publicação dessa portaria ela foi conjunta a partir das sugestões dos próprios grupos de trabalho intersetorial municipal e estadual junto ao governo federal. Lembrando aqui o que mudou nas duas portarias. A primeira tinha esse incentivo de 3 mil para o primeiro 599 estudantes. Ele modificou que os primeiros até 600, o valor ficou de 5.676, acrescido de R$1.000 a cada intervalo de 1 a 800, que ultrapasse esses 600 iniciais.
Antes o repasse era de 20% na adesão e 80% ao final, no cumprimento das metas. E agora o repasse é único e a cada ano. O ciclo de ano que mudou para 2 anos, né? Que as ações elas devem ser desenvolvidas nas escolas, então ela não é mais em nível de ensino, que não com todos os estudantes. As ações agora são contempladas num conjunto de 12 ações, e o registro não é mais no CIMEC, também no CIMEC, mas apenas no ESUS, no Sistema da Atenção, certo? Aqui está o registro, onde que está, na portaria 1055, no artigo 12, que fala desse intervalo de 1 a 600, e esse acréscimo de R$ 1.000 no parágrafo 1º. Tá? Além disso, levará em conta a realização das ações, né? O cálculo levará em conta a realização das ações pactuadas, que é o que a gente está falando desse documento orientador. E a qualquer tempo, o Ministério da Saúde ele pode acrescentar esse recurso, né? Lembrando que o recurso vem do governo federal, do fundo a fundo, não passa pelo Estado, é do fundo federal para o fundo municipal, no piso da atenção básica. Aqui tem um cálculo para quem quiser depois verificar como que fica o padrão. Os primeiros 600, né, de 1 a 600, esse é o valor. E aqui a regra, já acrescendo R$ 1.000 a cada de 800 que foram pactuados. Então, lembrando que aqueles componentes anteriores das outras portarias, que eram o componente 1, 2 e 3, agora são um conjunto de 12 ações, né? E elas são previstas o quê? Basicamente para a prevenção de doenças e promoção da saúde. A gente evitar, ou como tinha ficado antes, que o componente 1, que era de avaliação, ficava sempre privilegiado em detrimento das ações de promoção e de prevenção. Aqui estão as 12 ações elencadas, com destaque para a primeira de combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Destacado aqui. A legenda que é colocada no documento orientador com relação ao registro, o que a gente deve registrar, que é o CNS, que é o cartão, né, nacional, tanto do profissional responsável quanto da pessoa que foi beneficiada pela ação do programa, né? O Cadastro Brasileiro de Ocupações, tem aqui o registro CNES, também o INE, que é o Identificador Nacional de Equipes, né? Tem equipes, às vezes, que não tem esse número, esse que não é obrigatório a anotação registro na ficha de atividade coletiva. Aqueles que tem, é melhor porque fica vinculado, fica registrado em qual equipe que resolveu, né, que desenvolveu a ação. O CNS do profissional, aqui no 7, 8 e 9, na ficha que vai estar logo em seguida, diz respeito no registro das atividades, né? A gente recomenda que sejam feitas e registradas, né, um cartão nacional do SUS, nessas de avaliação procedimento coletivo, né? E que a educação em saúde e a mobilização social seja quando não for possível realizar essas outras ações, né? Ali tem um registro também, que é um número INEP, né, que tem a ver com um número que é conhecido também como número do MEC, né, o número INEP, o número do MEC, que é um registro que cada escola tem. Ele tem 8 caracteres, né, não tem letras, só números, 8 caracteres numéricos. Então, lembrar de fazer o registro desse INEP. Então, está aqui, certo? Onde vai ser registrado? No Cartão Nacional de Saúde, no CBO está aqui, o CNES, no INE. O local da atividade, como eu falei, o INEP está bem nesse aqui, local da atividade. E se for um registro, educação e saúde ou mobilização social, você vai ter que registrar o número de participantes aqui, certo? Preferencialmente o que está em destaque é o atendimento em grupo ou avaliação procedimento coletivo, né? No verso da ficha tem onde registrar o cartão nacional. Então está aqui.
os registros, né? Essa primeira linha, esse CNES é do profissional responsável pela unidade de saúde, né? O cadastro brasileiro de ocupação também dele, o CNES da instituição. Aqui é um INE, um identificador que identifica a equipe, e aqui os profissionais que realizaram as ações. Destacando aqui que o profissional da educação também pode estar aqui. Foi ele que realizou a ação, ele pode também estar registrado. Se as ações podem ser realizadas em conjunto. O planejamento e a articulação territorial tem que ser permanente. Só que a ação pode ser realizada tanto pela educação, ou só pela saúde, ou, preferencialmente, quando puder, ser as duas juntas, né? Mas, às vezes, não é possível. Então, o que é definido é uma articulação permanente entre a saúde e a educação, definindo as prioridades a partir da necessidade local. E, agora, o desenvolvimento das ações, elas não podem interferir na rotina das escolas. A gente frisa aqui que é o projeto político-pedagógico, né? Ela precisa estar inserido. A gente não pode perder o caráter pedagógico das ações, né? Valorizando esses temas serem trabalhados de formas transversais, né? Aqui mais próximo tem um registro com que é da atividade, educação e saúde, preferencialmente essas duas aqui, né? Na ficha de atividade coletiva, a parte de trás, onde estão os temas, né? Vão estar aqui e na prática em saúde, o tema para a saúde, e o público-alvo, quer dizer, as ações que são definidas na ficha de atividade coletiva 4, 5, 6 e 7, ela permite aqui a opção múltipla, né? De quem é o beneficiário dessa ação. E aqui na 4, 5, com exceção da 6, que é a avaliação do procedimento, embora seja procedimento, ela já vai ser nesta outra fase aqui, né? Nesse outro trecho. Correto? Então, encerrando aqui com as nossas orientações a respeito do PSE, ele só vai ser efetivo, eficaz, né? Se houver a interação das equipes de saúde e da atenção básica com as equipes de educação. Ela não pode ser pontual, ela tem que ser desde o planejamento, a execução e até monitoramento dessas ações de prevenção, promoção e avaliação das condições de saúde dos educandos. Esse programa ele veio para incentivar ações conjuntas, né, em essa responsabilidade intersetorial. Lembrando que a responsabilidade por eles não é só da saúde e da educação. Ela tem, como a gente falou, na rede de corresponsabilidade. Existem vários outros entes do poder público e organizações não governamentais que também cuidam, né, da efetivação dos direitos da criança e do adolescente, como o próprio Conselho Tutelar, o Conselho de Direitos, um exemplo do próprio Unicef, que tem um trabalho interessante com relação a lançar a busca ativa para diminuir a evasão escolar. Então, a gente precisa identificar os parceiros locais para desenvolver essas ações. Quando uma escola passa a fazer parte do PSE, ela deve qualificar seu projeto político-pedagógico para a inclusão de novas abordagens do PSE de maneira transversal, como foi dito durante a apresentação. Caso a abordagem das temáticas do PSE já estejam previstas no projeto político-pedagógico, são essas ações que devem ser consideradas como ações do programa, né? São essas que estão lá. Então, assim, não é para interferir na rotina da escola. Essas ações elas precisam acontecer naturalmente, né, com o apoio da equipe de saúde. Então, a gente faz aqui um apelo específico para as equipes de saúde que estejam mais próximas das equipes né, com relação à escola, participando do planejamento, que realizam ações conjuntas, né, sempre que necessário, tá? Para que o município é autônomo, não precisa ficar esperando o governo federal, o estado sugerir que forma trabalhar. Vocês é quem sabe as condições, né, a capacidade operativa local, né, e as necessidades locais.
que participe das avaliações, das ações e que mantenham a equipe da escola informada quanto aos encaminhamentos de saúde dos educandos, porque pode, nessas ações, identificar algum que precisa de um acompanhamento, então que ele seja inserido a partir dos protocolos, né, da atenção básica e seja encaminhado numa linha de cuidado, numa atenção integral. Reforçamos aqui o nosso e-mail de contato, né, o pse@ces.mt.gov.br. Aqui está o nosso contato, tanto o meu da Cileio, o número está aqui, e espero ter colaborado com vocês. Então, a minha UBS está realizando as ações com crianças da pré-escola. Como irei trabalhar o tema obrigatório, como a questão do direito sexual e reprodutivo e prevenção de IST/AIDS. Falando do tema obrigatório, o único tema obrigatório em todas as escolas é o combate ao mosquito Aedes aegypti. A adequação desses temas com cada faixa etária ou ciclo de vida, cada escola, cada equipe vai definir qual tema deve ser trabalhado. Direito sexual e reprodutivo com crianças, né, na fase de 4 a 7 anos, ela não seria ideal, né? Mas assim, a gente pode trabalhar com ela, porque elas muitas vezes são vítimas, né, de violência sexual. Mas isso, em parceria com o Conselho de Direitos e outros, a gente pode ver uma abordagem do tema em termos de que o corpo é dela e outra pessoa não pode mexer, né, tocar. Isso é um direito, né, do corpo, mas ele não é um tema obrigatório. E no site do DAB, né, do Departamento de Atenção Básica, vocês podem encontrar ali alguns cadernos temáticos e orientações de como trabalhar essas ações com o tema do Programa Saúde na Escola, certo? Então, como eu pergunto aqui, se há algum material pedagógico para esta idade, né, eu sugiro assim, que seja discutido bem, né, do que deve trabalhar, mas assim, observando o estágio de desenvolvimento. Para cada idade, você aborda o tema de uma forma diferente. Então, deixando bem claro aqui que o trabalho com relação a direito sexual e reprodutivo e prevenção de STIs não é obrigatório, muito menos com relação à idade de 4 a 7 anos. Tá, Cristiane? Outra questão é que eu estou realizando a ficha da atividade coletiva por sala de aula e por período, com um tema em cada ficha. Um tema em cada ficha está bem correto. É importante, assim, como se foi colocado, a gente busca almejar a cobertura de 100% dos alunos, né, dos estudantes. Então, assim, a gente busca desenvolver atividades em que envolvam a escola como um todo, né? Isso não quer dizer que uma atividade ou outra ela não pode ser realizada dentro da sala de aula. Ela pode e deve, né? Se for assim que foi definido, registra a atividade essa como você está colocando numa turma, certo? Faz a verificação se tem um cartão nacional de saúde, faz os registros, lança ali na atividade coletiva e tal. Mas é importante tentar desenvolver essas ações envolvendo toda a escola. O Guilherme fez um questionamento aqui. O recurso da adesão anterior pode ser usado nessa adesão? Sim. Tá? E qualquer dúvida com relação à utilização de recursos que são repassados do fundo a fundo, tem a portaria número 204, que trata desses repasses para os blocos de atenção básica. Tá bom? A Daiane, ela disse aqui, essa ficha de atividade coletiva é padrão? Sim, é padrão. Ou cada unidade poderá criar a respectiva. A ficha de atividade coletiva ela é padronizada, né, na atenção básica, elas são utilizadas, então você pode ter acesso a elas também no link lá na atenção básica, você procura com relação às fichas e ela tem ali com o acesso para você baixar e tal. Mas a responsabilidade para o registro dessas ações no sistema é um profissional da saúde habilitado, né, para isso.
Agora, as fichas podem ser impressas para que o pessoal da educação possa ajudar a colaborar a fazer esse registro para que depois o outro possa fazer o lançamento delas, né? Nayara, ela fez dois questionamentos aqui. O meio de monitoramento do PSE é através do abastecimento do ESUS? Sim. Como foi dito na portaria anterior, ainda tinha um registro no CIMEC, além do ESUS. Essa portaria, ela dispensou a necessidade de registro das ações no sistema da educação, o CIMEC. São concentrados agora com aquele mesmo objetivo que foi dito aqui, de organizar melhor, de concentrar e poder isso facilitar o monitoramento. Se o município realizar outras ações, além dessas 12 definidas, não tem como aderir no sistema do PSE? Uma pergunta importante. É assim, no momento da adesão, foi possibilitado a inclusão de novas ações de acordo com a necessidade local. Neste momento, que já foi pactuado, já foi preenchido esse termo de compromisso, né, já foi assinado e tal. Mas agora, no fim do ano, em dezembro, vai ser possível, nessa fase de ajuste, vai ser possível você, além de incluir novas escolas ou substituir, você pode repactuar e incluir as novas ações pertinentes ao seu município, tá bom? Agora, Lucimara, quando na ficha de atividade coletiva for lançada somente palestra, vai ter que lançar também o cartão SUS de cada aluno? Lembrando que palestra também pode ser, né, com educação e saúde ou mobilização. Quando aquilo que não está registrado naquelas outras duas da atividade, né, for ou atividade coletiva, vou colocar para vocês para ficar mais fácil de entender, né? Ou aqui no atendimento em grupo, ou avaliação procedimento, essas são obrigatórias, ou a exceção do cartão nacional de saúde. Né? Se for uma dessa de educação e saúde ou mobilização, ela não será necessária. O que você faz é quantificar o número de participantes, tá certo? E ela já vai estar contemplada, ok? Deixa eu ver a outra pergunta que ela fez também aqui, a Lucimara. Ou somente quantidade, isso foi respondido, né? A quantidade de participantes. Cristiane perguntou, quando a ação foi registrada na ficha de atividade coletiva como educação em saúde, tem obrigação de colocar também o CNS, o Cartão Nacional de Saúde, ou como estamos fazendo o número de todos os educandos que participaram? Da mesma forma como a Lucimara questionou, a resposta é essa. Quando está em educação em saúde ou mobilização social, você pode fazer o registro da ação nessa atividade e calcular o número de participantes e registrar esse consolidado. Agora aqui a Nayara. Quando realizar ações com as vigilâncias em saúde, como vinculo isso? Não sei se eu compreendi direito, aqui a gente tem uma dificuldade assim, eu não estou ouvindo vocês, não tem como saber exatamente, inclusive se a resposta que eu dei foi a contenta. Para as pessoas que se sentiram contempladas, né, tudo bem, aquelas com que eu respondi não ficou claro, que pudesse entrar em contato para a gente sanar essa dúvida. Se não for aqui, quiser fazer específico, pode enviar pelo e-mail também do PSE, tá? Então, quando realizar as ações de vigilância em saúde, eu compreendi da seguinte maneira, que existe já um planejamento local de ações que envolve a escola. E isso poderia ser lançado para computar, né, o cumprimento de metas do programa Saúde na Escola. É só otimizar isso com a própria equipe do grupo de trabalho intersetorial e com as escolas, que todas as ações que são realizadas, inclusive as que já foram realizadas com os temas, né, definidos pela portaria, e elas podem ser registradas, sim, como ações do programa de saúde. É importante, assim,
o programa ele veio para incentivar essa atividade, essa ação intersetorial. Ela não está criando novas atividades, ela mobiliza para que a gente faça uma estratégia que ela é bastante efetiva. A Marlene, uma colega aqui do escritório, boa tarde, Marlene, ela diz aqui, Milton, posso desenvolver uma planilha para o escritório, poder acompanhar as ações mensais do município, já que não podemos desenvolver o acesso ao sistema? Sim, e inclusive a gente depois pode conversar com a possibilidade de propor isso em CIB, não sei, de a gente poder colaborar, ajudar os municípios nesse monitoramento, né? Porque é ruim, de repente, chegar em dezembro, na hora que o Ministério enviar o relatório, né, das ações, e a gente perceber que não foi contemplado da forma como eles haviam previsto, né? Assim, poderia consolidar e encaminhar todo mês e estaríamos atualizando com os municípios, incentivando eles a tempos de ações. Excelente ideia e vamos conversar junto para poder ver como é que a gente viabiliza isso, tá bom, Marlene? Tem um questionamento da Flávia aqui. Qual o número do cartão nacional de saúde do professor? É o mesmo do cartão SUS? Sim, o professor, como cidadão, o professor, o estudante, o profissional de saúde, o cartão nacional de saúde, aqui mesmo na apresentação tem lá o link, explicando como é que, inclusive, é possível cadastrar novos, né? Então, é importante que todo mundo tenha, que é um direito do cidadão, né? Então, o número do cartão, ele é o mesmo, do cartão SUS é o mesmo. O cartão SUS, ele é único, né? A Maíra, como faço para tirar o relatório no PSE? Como eu disse para você, assim, a gente não tem acesso, o quanto a gente tem acesso ao programa, ao sistema, ele não dá acesso para a gente a relatório, a não ser esse relatório que é público, né? Mas é possível verificar, primeiro assim, as ações realizadas no município, como o GTIM precisa estar monitorando, é importante criar uma sistemática dentro do município, em que sempre que for lançar essas ações, que elas vão ficar registradas nas fichas. E a unidade básica de saúde ela tem acesso a esses relatórios todos. Todas as ações desenvolvidas, quem registrou, ele pode, só salientando que assim, as informações enviadas nem sempre vão coincidir com as informações validadas do Ministério da Saúde. Lembrando que existem 3 estágios, né, de validação, é importante ler essa nota técnica, né, que ela faz essa validação que eu disse para vocês com relação à duplicidade, quer dizer, se já existe um outro documento idêntico, ele não contabiliza. Depois ele faz uma validação com relação às datas. Não pode ser data anterior, né, a um ano. Ela não pode, inclusive, assim, nada antes de abril de 2013, que é o sistema que foi, e nem aceita, porque o sistema foi a partir dessa data, e não vai aceitar data futura também. Então, às vezes a gente faz um erro de digitação, acaba não qualificando o registro, né? E a terceira fase, que além da data, ele vai fazer uma validação com relação ao número do CNES, ao número do cartão do SUS e tudo. Se tiver algum erro de digitação, ou você digita o número do identificador do nacional de equipes e não confere, ele está ali contabilizado, mas ele não registra. É importante quem estiver fazendo esse monitoramento no município que verifique se as ações que foram lançadas, se todas elas foram validadas. Tá bom, Maíra? O Guilherme aqui. Se lançar todos como educação em saúde, será contabilizado para fins do PSE? Olha, vai ser contabilizado, mas lembra aqui que todo esforço que é feito, tanto do Ministério da Saúde como nós, com relação ao registro, porque o mais importante que a gente quer fazer é esse acompanhamento e vinculação. Eu acho que fica mais fácil fazer assim, a gente pega e codifica. Atendeu 100, registra lá 100. Concordo que dá trabalho de anotar, né, o cartão do SUS e tal. Mas a gente está promovendo o direito do cidadão. E é muito importante, em termos até da avaliação, da qualidade, da cobertura,
até quando tiver na avaliação do PEMARC e tudo, a gente fazer essas vinculações. Então, quanto mais registro se tem, mais rico fica esse acompanhamento e essa avaliação como um indicador de qualidade, né? Então, fica aqui. Ele é válido, sim, é válido. Só que vamos considerar essa possibilidade de registrar, fomentar isso dentro do município, para que todas as crianças, adolescentes e jovens e os adultos do EJA, que eles tenham, inclusive também os da saúde e da educação, o cartão nacional de saúde. Tá? A Lidiane tem aqui o questionamento dela. O incentivo do PSE vem todo ano? Né? O incentivo antes, ele era anual também, só que ele era parcelado, 20% no início, 80% no final, no cumprimento das metas. Agora não, agora ele é integral e uma vez ao ano. Então, o que foi orientado quanto da adesão terminou dia 30 de junho, que eles disseram que num prazo, a partir de até 60 dias, eles iriam já estar finalizando esse processo para poder publicar a portaria e já realizar o repasse do recurso ao município. Então, até o final de agosto ainda está dentro do prazo. A partir de setembro, já começa a correr o prazo, a gente deve questionar se já está vindo esse recurso financeiro. Então, ele é anual e ele está vinculado assim. Lembra daqueles regramentos, né, que o município tem que cumprir, de desenvolver ações de combate à Aedes aegypti em todas as escolas, que todas as escolas sejam contempladas com uma variação de ações, de pelo menos 2 ações, além do combate à Aedes aegypti, pelo menos mais uma. E que as 12 ações essenciais sejam trabalhadas no município. Então, essas são as regras, não precisa nem ficar fazendo cálculo muito ali. Se desenvolveu as 12 ações, se foi contemplado o máximo de estudantes possível, e respeitou essa de obrigatoriedade do combate à Aedes aegypti, a variação de pelo menos 2 ações, né, por escola, e que as 12 ações contempladas pelo município, está tranquilo, cumpriu as metas. Em dezembro vai ser aberto para quem cumpriu essa fase de ajuste, para inserir novas escolas ou substituir, né, nas escolas. Aí vai ser reprogramado assim, a quantidade de alunos que foram pactuados, e o valor é de acordo com o aluno com aquele critério. O mesmo critério de 2017 vai valer por 2018. Lembrando que quem não cumprir com esse regramento, cair em algum desses regramentos, ele permanece aderido ao programa, né? Só que ele não vai fazer jus ao incentivo do ano seguinte, seria o ano de 2018. Tá bom? E aí, outro questionamento da Lidiane é assim, o ACS tem direito de receber incentivo? Não, o incentivo não vem para o agente comunitário de saúde. Esse recurso vem fundo a fundo no bloco da atenção básica, né? Ele vem carimbado, então. Lembrando que a orientação para a utilização desse recurso é a portaria 204, e esse recurso é para ser utilizado para o custeio das ações do Programa Saúde na Escola. Tá? A penúltima pergunta aqui no questionamento da Clariane, tem aqui, o registro das atividades do PSE deve ser lançadas somente no ESUS? Sim, somente no ESUS. A portaria definiu, né, a portaria definiu que apenas o sistema de atenção básica que é para ser realizado o registro das ações. O CIMEC não existe mais para esse registro das ações do Programa Saúde na Escola. Ela faz outro questionamento que ou tem que ser lançado também no CIMEC, que é isso, né? Pela Secretaria de Educação. Então, apenas Sistema de Atenção Básica, SISAB, tá? Pelo profissional de saúde, e quem sabe mais tarde, se eles articular e colocarem também o profissional de educação, a gente vai ter mais o profissional de educação lançando essas ações no Sistema de Atenção Básica. Tem aqui o Guilherme um questionamento. Atividades realizadas e lançadas antes da pactuação, como funcionam? Tem que lançar novamente ou não precisa? Se ela foi lançada, viu, Guilherme, dentro desses critérios aqui, na ficha de atividade coletiva, nessas atividades que foram elencadas aqui, e se foi feito o registro, é importante, ela vai ser considerada. É importante só verificar
um relatório que vocês podem ter acesso no município, para que ela seja desenvolvida e registrada, tá bom? Deu esse intervalo aqui, porque chegaram mais dois questionamentos, né? Me entregaram aqui. Uma é do Guilherme, né? Assim, a atividade feita pelo dentista, por exemplo, tem que ser lançada ou tem que ser o coordenador da unidade para lançar, quer dizer, quem vai digitar, né? Ela pode ser registrada, a ação no... Isso fica a critério, acho que do próprio município mesmo, né? Do que ficar mais ativo, mais fácil. O que precisa ter? Precisa ter acesso a esse registro ao sistema. Cada município tem uma pessoa, né, que faz esse registro, mais de uma pessoa. Nós, até assim, o nosso do sistema da atenção básica, a gente tem uma senha que é compartilhada. Eu e a Celê utilizamos a mesma senha. Então, assim, é mais uma questão de vocês têm autonomia com relação a isso. O que ela precisa acontecer, efetivamente, é que essa ação seja realizada, seja registrada na ficha de atividade coletiva. Que mesmo que seja procedimento coletivo. Nós temos, então, muitas equipes de saúde bucal, né? E é o nosso carro-chefe assim, das ações, quantas, né, doenças são preveníveis com a atuação do dentista, né? Então, a própria questão da educação ali, da escovação, equipamento de escovação e avaliação da saúde bucal, faz o registro, pode ter o auxílio de outras pessoas ajudando a fazer o registro de quantos estudantes foram contemplados. Isso é importante registrar na atividade correta, né, que é a A6, procedimento, avaliação procedimento coletivo, e que depois a pessoa, para digitar, simplesmente lançar, fica a critério do município mesmo. Tem o último questionamento que está aqui da Nayara. Possui uma UBS que na sua área não abrangiu nenhuma escola. Ficou combinado e vinculado dentro do PSE a mesma auxiliar outra UBS. Posso lançar no ESUS as duas UBS ou somente que possui vínculo? Preferencialmente é o que possui o vínculo mesmo, porque já está lá registrado qual escola, né? Ela foi vinculada, inclusive, antes era só cada unidade de atenção básica, cada PSF até tinha um limite, inclusive, de 1.000 estudantes, né? E agora não tem mais isso, e pode ser vinculado mais de uma. Quando chegar na fase de ajuste, que pode incluir outras UBS, outros PSF, você pode vincular essa na fase de ajuste, e aí as duas ficarem responsáveis pelas ações com essa escola, ok? Preferência ao que já está vinculado, porque assim facilita no monitoramento, ok? Espero ter colaborado com vocês. Eu acho importante, assim, colocar que nós, da Secretaria Estadual de Saúde, no grupo de trabalho intersetorial, a gente vai estar fomentando, trabalhando no sentido de promover ações de qualificação permanente para os colegas dos municípios desenvolverem suas ações, tanto na área da educação quanto na área da saúde. Parabenizar todos do município que estão desenvolvendo as ações, mesmo com as dificuldades todas que a gente sabe de recurso que tem, a gente sabe que é feito muita garra, muita luta, né, para as ações serem desenvolvidas. Gostaria que assim, a gente não ficasse preso em termos de cumprimento de metas. Vocês viram que não é tão complicado assim, né? As ações do PSE, elas são já as ações que já ocorrem naturalmente na rotina da atenção básica. A forma que ela é privilegiada, que é o fomento, aqui, o incentivo com relação à articulação permanente entre a saúde e a educação em prol do desenvolvimento, da formação integral, desenvolvimento com qualidade da saúde e da educação, garantindo esses direitos fundamentais. Lembrar que a intersetorialidade entre educação e saúde, só que existem vários outros entes públicos e não governamentais que também colaboram
nessa promoção da saúde e da educação, né, com informações, tudo, e ela precisa criar essa rede, né, de corresponsabilidade em favor da criança, adolescente e do jovem. Tá? Agradecer a nossa coordenadoria de promoção e humanização de saúde, aos nossos colegas, a nossa coordenadora Rosiane Rosa Pires, ao apoio também da nossa superintendente, né, da atenção à saúde, a Ana Carolina Landgraf. Agradecer também ao Aparecido Cavalcante, que é o nosso colega que está sempre divulgando as nossas ações na fanpage e nos auxiliando na ampla divulgação dos temas da saúde. Lembrar vocês que tem no Departamento da Atenção Básica o link, vocês acessam ali a saúde, pequenos temáticos, né, sobre vários assuntos, como direito sexual e todos esses que são abordados. Eles têm muito material ali, tem material de vídeo que vocês podem acessar e eles são recursos importantes que vocês podem utilizar. E nós estamos disponíveis, acessíveis a vocês, queremos trabalhar junto, queremos colaborar com vocês nesse cumprimento de metas. O que for possível, nós vamos fazer. E nós estamos prevendo, inclusive, em alguns momentos, ir em algumas regiões para poder colaborar. Então, assim, nós temos o e-mail, que é o pse@ses.mt.gov.br. Pode enviar os questionamentos a qualquer momento. Nós teremos o prazer de responder a vocês, tá bom? Então, lembrando essas recomendações, todas com relação ao Cartão Nacional de Saúde, a ampliar essa articulação permanente. Se a gente tentar focar apenas no cumprimento de metas, e não, olha, ficou difícil de registrar o Cartão Nacional de Saúde, a gente tem que pensar no desenvolvimento, no fortalecimento da atenção integral à saúde, na melhora da saúde, na melhora das condições de qualidade de vida da população, né, e que os estudantes tenham garantido esse direito dela de desenvolver adequadamente, porque aquele estudante que não enxerga direito, ela vai ter um comprometimento no desenvolvimento. Se ela não ouve ou se ela tem algum comprometimento de saúde, vai implicar na qualidade dela, desenvolvimento na educação. Ela vai se desestimular, muitas vezes vai evadir da escola. E não é o que a gente gostaria que acontecesse. Então, a gente tem que aprender cada vez mais a trabalhar de forma conjunta e intersetorial. Então, estamos à disposição, tanto eu quanto a Cirlei Lima e toda a equipe da promoção da saúde, dispostos a colaborar durante todo o processo. Obrigado e estamos à disposição.